volta com o Espaço Editorial, um programa da TV Colunas. O nosso entrevistado de hoje, Odival Ferreira, autor de O Miúdo e também de Água Louca, está aqui para um bate-papo, para a gente falar um pouco sobre sua produção literária, né? Odival, Água Louca é uma obra que você fez apresentando a geografia. Como é que surgiu a ideia dessa aplicação da geografia dentro da literatura, costurando tudo isso aí de uma forma bem simples de se entender? Eu fico feliz por ouvir isso. Agora, Água Louca já foi um processo diferente do Miúdo. O Miúdo era um porquinho, eu queria tirar um porquinho do chiqueiro para ver, não sei lá o que, não tinha nada em mente. Era liberdade. Liberdade. Simplesmente a liberdade, eu não sabia o que cabia nela. Agora, Água Louca, eu tive a intenção de fazer algo por aí, eu não sabia exatamente para onde eu ia caminhar, mas eu tive a preocupação de criar uma fantasia para o adolescente, mas que trouxesse no seu bojo, pelo menos, a preocupação com o grave problema do meio ambiente que nós vivemos hoje. A ideia veio exatamente depois daquela primeira grande enchente de Santa Catarina, isso tem uns 5 anos já, né? Eu, num determinado momento, olhando para aquilo, pensei assim, a água ficou louca, né? Quer dizer, claro que eu sabia que a água não estava louca, mas parecia, a água parecia um monstro devorador, né? Que ia engolindo tudo, derrubando. Da água, exatamente, né? Mas pelo então que estava acontecendo com o meio ambiente. O texto que me apareceu foi que a água louca, a água ficou louca, a água louca, né? Então eu quando comecei a escrever Água Louca, eu queria escrever isso. Eu só não sabia por onde eu ia começar, de que forma que eu ia falar. E ao me sentar para começar, eu tive a inspiração, vamos chamar assim, de começar pela água, a lua cheia, a sua noite de reestreia, vendo alguma coisa de estranho. Eu não sabia ainda que coisa era essa. Eu botei a lua, então, se deslocando de sobre o mar para atingir o continente, e daqui a pouco ela se deu com uma chuva inesperada, que, claro, causou uma estranheza, porque não era tempo de chuva naquela parte do mundo, e aí daí a coisa se desenrola, né? Mas eu tinha essa intenção, o projeto era esse. E você traz, é interessante, você apresenta as 4 luas, né? Elas têm um diálogo ali entre si e, de repente, elas vão envolvendo todos os outros astros, né? De uma forma que você pode aplicar isso em sala de aula para diversas séries, de uma forma assim, com brincadeira, e que a criança aprende realmente, né? Até o adulto aprende, né? Quem não conhece, ele vai ver aqui e vai entender. Que aí você traz depois as estrelas, né? Apresenta cada estrela, é como se fosse uma literatura fantástica, né? Então a gente percebe nitidamente a literatura fantástica dentro da sua obra. Muito legal isso aqui. E a Água Louca, tem quanto tempo que você lançou a Água Louca? Eu lancei em maio, último. Maio deste ano, né? Estamos indo para 5 meses. Né? Ele está à venda nas livrarias? Está à venda. Eu procurei, depois do tal teste do autor que eu lhe falei. De Miúdo, né? Não vou chamar de sucesso, não, mas pelo menos eu me considerei aprovado no teste, né? Eu falei, então eu vou caminhar um pouco mais. Aí já estabeleci outras parcerias. Em Uberlândia eu tenho a Nobel também me apoiando. Na região eu estou em Patos de Minas, em Ituiutaba, em Uberaba, estou em Juiz de Fora, numa livraria de Belo Horizonte, noutra de Betim, Goiânia. Eu estou com a sensação de ter esquecido algum ponto aí, mas eu acho que já desenhei um quadro onde eu espero que a Água Louca possa também agradar de certa forma, né? Claro. E depois, com a leitura de Água Louca, a gente percebe que depois do conselho se reunir e comentar o que estava acontecendo na Terra com o meio ambiente, né, eles começam a acusar a água de estar agindo de uma forma
de uma forma assim, como é que a gente fala, desumana, né, com a terra. E aí depois, como é que acontece o final? O que acontece no finalzinho dela? Eu tratei do caso, assim, meio que na contramão, aliás, inteiramente na contramão, né? Por isso as ideias errôneas dos astros, mas que na verdade eles cometem, nessa avaliação que você falou, eles cometem os mesmos erros que nós humanos cometemos no princípio de tudo e ainda continuamos insistindo. Tem muita gente que insiste nessas mesmas avaliações, não é? Eles estão vendo tudo que nós estamos assistindo aqui, mas acabam considerando que é a água que é a culpada de tudo, que é uma ação voluntária da água, né? Que ela que quer fazer aquilo por maldade. Quer dizer, fica essa ideia para eles. Quando na verdade nós sabemos que a água faz tudo isso, arrebentou com Santa Catarina, está arrebentando, infelizmente, quer dizer, eu não sei se eu poderia dizer infelizmente, porque volta o tempo das águas e a gente não pode viver sem água, mas quando vem o período das chuvas, a gente já começa a se preocupar com as catástrofes, né? Começa a chover, você fica preocupado se não vai dar uma ventania, vai derrubar casas, né? Eu acabei me perdendo um pouco aqui, divagando um pouco. Mas então, eles veem tudo isso, só que avaliam de forma errada, né? Condenam a água. Quer dizer, por isso que eu falei há pouco meio que na contramão, porque eles vão expulsar a água da terra. Quando nós é que estamos expulsando a água da terra, né? Nós acabamos de assistir, agora no final de setembro, uma reportagem, quer dizer, certamente vários órgãos, várias TVs mostraram isso, eu vi em uma, na mesma matéria que mostrava, aliás, não é a mesma matéria, na mesma semana em que mostravam aquela chuva de granizo em São Paulo, que é a descrição exata do que a lua cheia diz para as outras no primeiro momento da discussão. Olha, parece que de repente a água foge do mar, se junta em alguma parte lá em cima e de repente ela cai e arrebenta com tudo. Foi exatamente o ocorrido em Osasco, né? E o outro fato, os rios, os córregos principalmente, que são os cursos d'água de menor porte, secos no Mato Grosso. Córregos e mais córregos, riachos que secaram, parou de correr água ali. Só quando voltar o período da chuva efetivamente, eles vão ter água de novo correndo nos seus leitos, né? Quer dizer, então essa desproporção toda, nós estamos expulsando a água. Como? Acabando com a condição dela permanecer no solo. Ela vai para onde? Ela tem que fugir para Tem que fugir. Ela não tem moradia mais ali, ela vai arrumar um cômodo para morar no outro canto, né? Lendo Água Louca, a gente percebe assim, de uma forma bem clara, que os astros, eles na verdade exercem o papel da humanidade, né? E a água exerce o seu papel mesmo, né? E a consequência de tudo isso é o que nós estamos percebendo no dia a dia, o que acontece com o meio ambiente, com esses desastres ecológicos que nós temos assistido, né, constantemente. Então, Água Louca é uma obra para se refletir, né, e para reconsiderar as nossas atitudes, na verdade. E você perguntou onde é que ia terminar isso, como é que seria o final? Ao final, aqueles que erraram no julgamento, na avaliação da água e nos efeitos vistos, eles começam a pensar que agiram mal, que interpretaram mal a coisa e começam a procurar então os devidos esclarecimentos que o vento é que vai dar. O vento, o tempo todo, o narrador aí não dita normas, né? O vento é o único que fala a verdade aí, especialmente na hora do julgamento. E ao final ele é chamado pela maior autoridade aí do cenário, que já estava desconfiada de ter cometido o grande erro, e então ele confirma todas as suas suspeitas e esclarece tudo. E no final, claro que vão ter que deixar a água agir naturalmente, né? Isso mesmo, e quem quiser saber mais é que leia Água Louca correndo, porque ela é muito gostosa de se ler. Obrigado.
Nós estamos aqui entrevistando hoje Odival Ferreira, autor de Água Louca, autor também de O Miúdo. Voltamos já já com mais Espaço Editorial.